pecado não é fruto da nossa imaginação. O pecado não é criação dos homens. Mas o pecado é um mal concreto e real, o qual temos que conviver diariamente. Lutar contra ele. Trabalhar contra o pecado da maneira como o Senhor nos orienta. E a verdade é que existem muitos que negam a própria existência do pecado. Alguns irão dizer que o pecado é uma imaginação de algumas pessoas extremamente escrupulosas, cuja consciência é sensível demais, e que, portanto, vivem o tempo todo atormentados por culpa, essa ou aquela, e assim se submetem a este conceito de pecado. Outros irão dizer que o pecado é uma invenção para manipular outras pessoas. Outros definem e atribuem um determinado peso ao pecado e assim colocam sobre os outros para manipular e para pessoas, por meio da culpa. E de fato, embora existem aqueles que irão fazer isso, a verdade, meus irmãos, é que o pecado, ele existe. A palavra de Deus nos apresenta o pecado como uma ameaça real, uma ameaça universal, o qual alcança a existência de todos nós. Todos nós nascemos em pecado, diz o salmista, em pecado fomos concebidos, e a Bíblia diz que já nascemos nos desencaminhando, proferindo mentiras. E o pecado nos acompanha onde quer que estejamos. Até o último dia da nossa vida estaremos lutando e enfrentando o pecado. E o primeiro ponto, meus irmãos, para enfrentar o pecado, de fato, é reconhecer a existência do pecado. O pecado existindo no nosso coração. Qual é a maneira adequada? Qual é a forma? Qual é o caminho que Deus aponta e orienta para que o pecado seja tratado na nossa própria vida? E é sobre isso que Amós tem a falar conosco nessa manhã. O profeta Amós tem acompanhado e visto, levantado por Deus para tratar do próprio povo de Deus. Ele vem da tribo, ou melhor, do reino de Judá, e foi enviado para profetizar contra o reino de Israel. Naquele tempo as nações estavam, o reino de Deus estava dividido em duas nações, Israel e Judá. E de fato ele denuncia de uma forma muito contundente o pecado do próprio povo. Ele descortina os pecados mais graves. Ele fala da hipocrisia, que muitas vezes toma conta da vida. E ele trata com dureza o pecado. E um dos problemas que aparece ser característico daquele povo é justamente não demonstrar uma consciência com o pecado. É tratar o pecado como se fosse coisa de só menos, não se importar com o pecado, mas viver no pecado como se isso não fosse nada demais. Como se fosse algo costumeiro. Ele tem descrito, temos visto nas últimas exposições, tanto no capítulo 1, no capítulo 2. E assim então, meus irmãos, queremos considerar essa passagem sobre este tema. A forma do Senhor tratar o pecado. A forma do Senhor verdadeiramente, biblicamente, corretamente tratar o pecado. E ele apresenta isso ao longo desse capítulo como um todo. Meus irmãos, quando voltamos então a nossa atenção para o texto, logo a partir do verso 1, mantenha, eu peço, a sua Bíblia aberta ao longo da exposição. O que nós vemos é, mais uma vez, Amós descrevendo a condição de pecado daquele povo. Ele já fez isso algumas vezes nos capítulos anteriores, talvez de forma mais generalizada, de forma mais genérica. Lá no capítulo 2, ele fala do pecado de Israel e de Judá, do desprezo da palavra de Deus, mas também fala do pecado de um viver descuidado, de um viver inebriado com as coisas desse mundo, um viver confortável demais nos prazeres dessa vida, o que os torna indiferentes
para com as coisas de Deus. E aqui no verso 1, no verso 1 do capítulo 4, ele mais uma vez apresenta essa figura e de uma forma muito específica, ele mostra a condição pecaminosa da sociedade do povo de Deus, Israel, falando especificamente do pecado das mulheres. As mulheres, especificamente as mulheres abastadas de Samaria. Veja o que ele diz no verso 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimi os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Meus irmãos, é mais uma figura que nós temos aqui do pecado de Israel, naquele tempo, da condição deles, distantes de Deus, e a forma como o Senhor usa o profeta para expor este pecado, é usando uma figura para descrever a postura das mulheres da alta sociedade de Israel, se referindo a elas, aqui nessa expressão, no verso 1, como vacas de Bazã. Meus irmãos, é preciso compreender então aqui a figura que o profeta tem trazido para nós, para entendermos melhor exatamente do que ele está se referindo. Bazã era uma região daquele tempo onde Israel estava situado, conhecida especificamente pelos seus pastos férteis, vastos e abundantes. E assim era conhecido ao longo da palavra de Deus, e várias vezes essa parte de Bazã é usada com referência a essa característica. Por exemplo, o profeta Miqueias, no capítulo 7, ele se refere a Bazã nesses termos. Veja, Miqueias 7, verso 14, ele fala: apacenta o teu povo com teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora sós no bosque, no meio da terra fértil, apacenta-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Aqui o profeta, meus irmãos, Miqueias, ele faz uma oração ao Senhor, ele pede para que Deus os trate como ovelhas do seu pastoreio, que Deus os apacente, e ele então pede: Senhor, apacenta-nos com fartura, apacenta-nos com tudo o que precisamos, apacenta-nos no meio de uma terra fértil, apacenta-nos em Bazã e Gileade. E ele usa aqui Bazã e Gileade novamente como figuras da abundância dos campos da terra fértil, o qual são apropriados para criar um pasto, para criar gado de uma forma adequada. E assim também, não apenas o pasto é destacado, como a Bíblia destaca o gado que é criado em Bazã. Veja, por exemplo, em Ezequiel 39, verso 18. Ezequiel 39, verso 18, nós lemos: comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Aquele que é criado em Bazã, portanto, é aquele que é gordo, é aquele que é farto, é aquele que cresce com vigor e com força, que é tratado muito bem. No Salmo 22, verso 12, o próprio Senhor Jesus, nós cremos, é um salmo messiânico, ele fala que muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Então os animais que eram tratados ali eram bem tratados, eram cuidados e crescem com força, com vigor, com beleza. E é nesse sentido que o profeta aqui se refere às mulheres da alta sociedade de Samaria como vacas de Bazã. Eram mulheres que foram criadas no meio de fartura, eram mulheres que foram criadas no meio de muito luxo, de muita abundância, e que, portanto, eram, assim, no sentido da palavra subjetivo, engordadas, mimadas, bem cuidadas, tinham tudo o que queriam, acostumadas a todo tipo de regalia, e o Senhor se refere a elas dessa maneira.
Eram mulheres que estavam acostumadas com tudo do bom e do melhor, daquilo que essa vida tem a oferecer. E portanto ele chega a avançar aqui na descrição delas, no verso 4, que eram mulheres que estavam tão acostumadas com essa vida boa, que uma das características dela era a insistência para com os seus próprios maridos, para que continuem provendo tudo do bom e do melhor. Aqui nós lemos no final do verso 1, no capítulo 4, ela fala que essas mulheres, as vacas de Bazã, elas dizem aos seus maridos: dá cá e bebamos. São mulheres acostumadas com bebidas especiais, bebidas ricas, talvez vinhos de outras regiões, ricos vinhos, abundantes. E elas insistem com seus maridos para que eles continuem provendo para elas este padrão elevado de riqueza, os quais elas estavam acostumados. E vejam como elas se referem aos seus maridos. Ela fala, dizem aos seus maridos: dá cá e bebamos. É interessante olhar aqui no original, a palavra por marido não é a palavra normal do hebraico, típica para se referir a marido, mas é a palavra senhor. Dizem aos seus senhores: dá cá e bebamos. Mas é entendido, meus irmãos, pelos comentaristas da palavra de Deus, que Amós aqui está usando um certo sarcasmo. Que essas mulheres aqui chamam seus maridos de senhores, e os maridos se entendem assim como senhores do seu lar, aqueles que mandam, aqueles que estão na posição de liderança, mas na verdade eles existem, vivem e trabalham para obedecerem às suas mulheres, que estão constantemente colocando exigências para que eles obedeçam, para que eles continuem provendo aquilo que elas querem, vivendo como vacas de Bazã, vivendo no luxo, vivendo na abundância, e exigindo deles este padrão tão elevado. Mas note algo interessante no texto, meus irmãos. Note como o Senhor coloca essas mulheres como culpadas do pecado, da opressão do pobre e de esmagar o necessitado. Veja, ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. O profeta aqui está nos dizendo, meus irmãos, que aquelas mulheres eram culpadas de uma certa opressão que existia na sociedade, de roubo, de injustiça, de maus tratos com os pobres, mas de uma maneira indireta. A forma como elas eram culpadas desse pecado era justamente pela insistência aos maridos de prover um padrão extremamente elevado de riqueza, e por sua vez, os maridos iriam nos seus trabalhos, para com aqueles que estão servindo a eles como senhores, eles iriam oprimir os seus trabalhadores, com roubo, com injustiça, com um trabalho que de fato não é adequado à paga, para que então, oprimindo os seus trabalhadores, eles possam ter mais. Com que propósito? Unicamente para manter as exigências daquelas mulheres que querem viver uma vida de luxo e riqueza. E alguém poderia dizer: mas a culpa não é dele? A culpa não é do marido, que de fato está oprimindo os seus servos, aqueles que trabalham para ele? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, os maridos aqui não são eximidos da culpa da opressão dos pobres e nem de esmagar os necessitados. Amós já tem dito isso em alguns capítulos anteriores, continuará a dizer nos próximos capítulos, mas aqui ele salienta a culpa das mulheres com relação a isso. Elas têm a culpa por instigar no seu marido o mal, por insistir de tal maneira que os leve a pecar, e assim elas se tornam corresponsáveis com eles da culpa desse pecado. É interessante compreender isso. Talvez o texto aqui nos está dando a entender que as mulheres, elas tinham ciência das implicações da exigência delas. Elas tinham ciência de que ao exigir esse tipo de vida, o marido teria que defraudar o próximo, defraudar o pobre, mas elas não estão se importando com isso. E elas continuam a exigir, como vacas de Bazã, terrenos férteis,
e não estão preocupadas com nada. E com isso o Senhor culpa elas também. Elas são responsáveis por esse pecado também. E meus irmãos, isso nos ensina já uma lição, não é? Que as esposas, quando elas incentivam, encorajam ou pressionam os maridos a assumirem uma atitude que resultarão em pecado da parte dele, elas também são consideradas por Deus culpadas, juntamente com ele, do pecado cometido. Talvez as mulheres adotem aquela postura: eu não tenho culpa nisso, é ele que fez. É culpa dele. Se ele oprimiu, se ele deixou de oprimir, como ele tratou os servos dele, isso é culpa dele, eu não tenho nada com isso. Mas o Senhor não enxerga dessa maneira. Ele percebe a cadeia de causa e consequência, e sem eximir o marido de modo algum, o Senhor, ele culpa as mulheres que têm a postura de tirar o pior dos seus maridos, pela atitude que elas têm. E a pergunta que fica então para as mulheres aqui é: o que você tem tirado do seu marido? Pela sua atitude, pela sua postura? O que você encoraja ele a fazer? Encoraja-o para o bem? Ou encoraja-o para o mal? É uma fonte de piedade no lar? Ou é uma fonte de pecaminosidade? O Senhor olha para as mulheres dessa maneira, e meus irmãos, e a Bíblia está repleta de exemplos, tanto de um lado quanto de outro, não é? A própria Eva, embora nós cremos foi salva pelo seu pecado, naquele momento ela encorajou lá, antes da queda no Jardim do Éden, ela foi como que um instrumento de Satanás para levar o marido a pecar. E muito embora a culpa é de Adão, a culpa maior é dele, ele é o líder. De fato, ela foi grandemente usada por Satanás com este propósito. E outras mulheres, Jezabel, conhecida pela sua maldade, mulher de Acabe, um dos piores reis que já reinou sobre o povo de Deus. E uma das fontes da sua maldade estava justamente na sua mulher, Jezabel, uma mulher vil, uma mulher pecaminosa, uma mulher cobiçosa, inclinada para o mal, e que estava constantemente instigando o seu marido para cometer ainda maiores maldades. As próprias mulheres de Salomão. Salomão, meus irmãos, nós sabemos, é um homem mais sábio do mundo, com exceção do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que em determinado momento ele tomou muitas mulheres, e as mulheres o fizeram pecar. Levaram Salomão para a idolatria. E de fato Salomão, meus irmãos, tem a sua culpa do seu pecado, não se exime, mas essas mulheres também têm o seu pecado agravado, pois elas têm o papel de serem auxiliadoras do seu marido e auxiliadoras também nas questões espirituais. É interessante compreender isso. O marido, de fato, ele é o líder do lar. A responsabilidade maior é nossa, sem dúvida alguma. Mas a mulher não tem nenhuma responsabilidade. A Bíblia não coloca assim, meus irmãos. A Bíblia nos ensina, por exemplo, em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Ela edifica de que maneira? Com a própria piedade dela, constrangendo seu marido quando ele é pecaminoso, incentivando ele ao melhor, à retidão. Não estará dizendo para ele: vai, peca, ou me dá isso, ou me dá aquilo, que vai nos levar a nossa família a pecar. Aqui essas vacas de Bazã, elas são aquelas mulheres insensatas, que com as próprias mãos estão derribando os seus lares, isto é, até mesmo a nação como um todo. Mas a mulher sábia, como ela é, Provérbios 31, ela diz que ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela fala com sabedoria. Ainda que o seu marido esteja em pecado, ela procura trazer dele o melhor. Que exemplo? Nós temos o exemplo de Abigail. Os irmãos devem conhecer, Davi estava, antes de assumir o trono, como rei do povo de Deus, ele estava ainda fugindo, e com o seu grupo de soldados juntamente com ele, e ele chega na casa de Nabal, um homem vil, um homem mau, um homem truculento,
E aquele homem queria negar a Davi alguma assistência, algum cuidado, e Davi se ira contra Nabal, e está no momento de quase que uma guerra surgindo entre Davi e Nabal e os seus soldados correspondentes. Mas vem Abigail, uma mulher sensata. O texto diz assim sobre ela, que Abigail, isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 25, verso 3, que Abigail era uma mulher sensata e formosa. E a sua sensatez o faz o quê? Se adiantar ao seu marido. E rogar a Davi por misericórdia. E pede, não te importes com os pecados do meu marido. Tenha misericórdia de nós. Ele tem essas dificuldades. E ela roga por clemência. E ela pede que sobre ela recaia a culpa. Veja o que ela fala em 1 Samuel 25. No verso 24, verso 23 ela diz: vendo pois Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com o meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Que mulher piedosa, não é? Lança sobre mim o pecado dele. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios que a mulher crente, ela santifica o marido. Inclusive fala com respeito às mulheres casadas com descrentes que não devem se separar, porque pelo seu comportamento piedoso ela vai santificar o marido. Ela vai fazer o marido produzir o melhor e não o pior. E por isso a mulher deve ser santa. Esse é o efeito que ela deve ter no seu lar. Eu lhe pergunto, já como lição aqui, comparando-se com as vacas de Bazã no tempo de Israel, o que você tem produzido no seu lar com respeito à piedade, com respeito às mulheres especificamente? E obviamente que aquilo que eu digo aqui não exime os homens de nenhum dos seus pecados e das suas culpas. Mas a ênfase no texto é essa. O que você produz? O seu marido é mais santo por sua causa ou menos santo? Você santifica o seu marido? Você é uma influência piedosa para o seu marido? Pede a ele coisas santas? Ou pede a ele um padrão de vida luxuriante? Meus irmãos, Deus escreve a sociedade nesses termos, não é? Nos mostra já aqui opressão do necessitado, do pobre, famílias destruídas, totalmente com padrões mundanos e carnais, valores que não são valores do reino, mas são valores terrenos, valores do mundo. É isso que o Senhor descreve aqui como a bancarrota da sociedade de Israel no seu pecado. Diante disso, meus irmãos, o que é que o Senhor anuncia que Ele fará em segundo lugar? Veja no verso 2 e no verso 3, mais uma vez uma promessa de juízo da parte de Deus, e de juízo certo que não pode ser retido. Veja o verso 2, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Aqui, meus irmãos, a palavra novamente é diretamente às mulheres. Está, obviamente, que isso que irá acontecer a toda a sociedade, mas Amós está se referindo a elas, as vacas de Bazã, ainda falando com elas. E o que ele diz aqui, meus irmãos, é que virá um momento, com toda certeza, quando o Senhor não permitirá que as coisas continuem assim. Pois Deus jurou, ele diz aqui. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Meus irmãos, esse juramento que o Senhor faz aqui é o juramento mais elevado e sério que pode ser feito. Em primeiro lugar, Deus pode jurar alguma coisa e não cumprir. Nós muitas vezes prometemos e não cumprimos. Muitas vezes não cumprimos porque realmente não temos compromisso com a nossa palavra, ou muitas vezes não cumprimos por incapacidade nossa de cumprir aquilo que nós imaginamos que poderíamos fazer. Mas Deus não experimenta limitações no seu poder. E aquilo que Ele fala, Ele executa, Ele jura, e Ele jura pela sua
própria santidade, ele jura pelo seu próprio atributo, ele jura pelo seu próprio caráter, em outras palavras. É como se Deus estivesse dizendo aqui para nós a única forma de vocês, vacas de Bazã, e os seus maridos juntamente com vocês, se safarem de um juízo, é se Deus deixar de ser santo. É se Deus pecar. É a única forma de vocês escaparem de um tratamento da parte do Senhor com esses pecados. Ou em outras palavras, Deus não pode deixar de ser santo e deixar isso passar sem um tratamento. Meus irmãos, o que ele está dizendo aqui é que a santidade de Deus exige o juízo de Deus. Essas são duas verdades que não podem ser desassociadas. Nós contemplamos Deus como um Deus santo, e o fato de Deus ser santo exige, é uma consequência necessária, é uma implicação óbvia, que Deus deve punir o pecado. Aquelas pessoas que de fato se colocam como padrões de moralidade, mas que fazem vistas grossas para o pecado, colocam uma mancha no seu caráter, não é? Pessoas que ficam sabendo de pecados e não tratam, e não denunciam, mas deixam para lá, mas que ainda assim se colocam como grandes padrões de moralidade, estão agindo com grande incoerência no mínimo. Mas o Senhor não é incoerente, e Ele adverte Israel que Ele irá tratar do pecado. E Ele irá tratar de que maneira, meus irmãos? Da maneira como Ele já tem anunciado várias vezes nos últimos capítulos, e continuará a anunciar com um juízo severo da parte do Senhor, e aqui com respeito especificamente ao exílio. Veja o que ele diz, verso 2: jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca, saireis, cada uma, falando as mulheres, em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Meus irmãos, a descrição aqui é de fato muito sanguinária daquilo que Deus faria com aquelas mulheres. Acostumadas a uma boa vida, imagine aquelas mulheres vestidas de peles finas, em camas de marfim, como já disse Amós, talvez engordadas por tanta fartura, exigindo. E Deus diz: virão dias onde vocês serão carregadas desse seu ambiente de conforto no pecado e levados para longe por ganchos, marrados em vocês por anzóis, como que arrastado um peixe que é arrastado por um anzol, assim serão essas mulheres. E meus irmãos, Deus aqui não está falando figuradamente, mas Ele está falando nesse ponto literalmente. A forma como Deus executou isso, nós sabemos, foi por meio da Assíria. A Assíria foi a nação que Deus levantou para derramar juízo sobre o seu próprio povo, levá-los para o exílio. E a Assíria, meus irmãos, foi um império conhecido justamente pela crueldade, pela maldade com que tratava os seus oponentes, os seus adversários. E uma das coisas que eles faziam era justamente, ao enfrentar um povo, conquistar uma nação, conquistar o país, era pegar os cativos, colocar sobre suas narinas argolas, anzóis como que presos, amarrar uma corda e arrastá-los pelo nariz, com o anzol preso. Isso está amplamente documentado em registros históricos arqueológicos. Nós tivemos a oportunidade de visitar o Museu Britânico, onde existe um painel muito grande, feito na época da invasão de Laques, uma batalha que está registrada na Bíblia, onde Senaqueribe, rei da Síria, invadiu aquela cidade. Está lá registrado com várias imagens, toda aquela batalha, o que é feito, e eles colocam nos seus templos para comemorar como um triunfo das suas conquistas. Estava lá no templo dele.
E uma das cenas era justamente isso. O povo sendo levado, arrastado pelo nariz, com anzóis para fora. Mostrando a crueldade do tratamento. E aquelas mulheres, meus irmãos, foram levadas assim. E elas foram levadas sem nenhuma chance de defesa. É isso quando ele diz aqui para nós, no verso 3, saireis cada uma em frente de si pelas brechas. A brecha, meus irmãos, aqui é um muro totalmente destruído. Os irmãos devem saber que nas cidades antigas, no tempo antigo, o que protegia um país, uma nação, uma cidade, era um muro que estava em volta daquela cidade. As nações bem muradas, bem posicionadas, de fato eram impenetráveis, resistiam ao ataque do inimigo. E aqui ele descreve o muro como completamente devastado, cheio de brechas, totalmente ruído. E aquelas mulheres que se sentiam seguras, que se sentiam tranquilas nas suas nas suas casas de verão, como vimos no capítulo anterior, nas suas casas de inverno, nos seus castelos, nas suas camas de marfim, seriam arrastadas pelas brechas da cidade. O mundo seria completamente destruído. Não teria segurança. Não teria onde se esconder. Não teria onde fugir. Não teria como ser salvas. Não havia esperança para elas. E muitas delas iriam morrer. É isso que nós lemos aqui no continuação no verso 3. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas. Veja o verso 3. E vos lançareis para Hermon. Meus irmãos, essa expressão vos lançar, esse verbo aqui, é um verbo associado com pegar um cadáver e despejar em qualquer lugar, como se não fosse nada. Essa palavra é usada muitas vezes nesse sentido. O próprio Amós, no capítulo 8, veja, ele usa essa mesma palavra nesse sentido. Amós 8, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: o Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão, e perguntou: o que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus, e multiplicar-se-ão os cadáveres. Em todos os lugares serão, a palavra aqui nossa, lançados fora. Silêncio. E outros textos que falam sobre isso, 1 Reis 13, verso 24, Jeremias 14, 16, são outras passagens que falam dessa palavra de lançar, como que pegar um corpo que não foi dado um sepultamento adequado, honroso, mas como se fosse um cachorro morto, irá pegar e lançar em qualquer lugar. O Senhor está falando aqui a essas mulheres. Meus irmãos, você percebe o contraste aqui? As vacas de Bazã, aquelas mulheres da alta sociedade, riquíssimas, desfrutando do bom e do melhor. Se morressem, certamente, pensavam, iriam receber um sepultamento com a melhor das honrarias. Mas serão levadas por anzóis, arrastadas por muros completamente devastados, lançadas como cachorros mortos em qualquer lugar. Meus irmãos, isso seria o juízo de Deus sobre aquelas mulheres, sobre aquela sociedade. Meus irmãos, isso é nada mais, nada menos que apenas uma figura do juízo de Deus naquele último grande dia. Meus irmãos, o Senhor mesmo, Jesus Cristo, nos fala a respeito do juízo do Senhor, daqueles que o rejeitam. Obrigado, irmão. Daqueles que o vivem em pecado. E ele fala em Mateus 22, falando numa parábola, a partir do verso 13, daqueles que rejeitaram as núpcias do Senhor, rejeitaram o seu convite, que eles foram amarrados de pés e mãos, lançados para fora das trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, Amós tem dito isso para nós várias vezes, não é? A palavra de Deus tem nos dito isso. Até mesmo em Romanos temos lido sobre isso na exposição. Que a vida de pecado leva para uma vida de destruição. Que a vida vivida na carne para os prazeres irá levar para a morte eterna, segura e certa. O Senhor jurou pela sua santidade. Alguns pensam o seguinte: Deus
não pode punir a ninguém, porque Deus é bom, Deus é amor, mas não, Deus não se coloca dessa maneira. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é santo, e a santidade dele exige a existência do inferno, para onde os homens serão lançados, para serem punidos pelos seus pecados. Isso é uma advertência, que é mostrar para o seu povo, para que eles busquem a Deus, para que eles busquem o arrependimento. O Senhor não está falando isso por um sadismo da parte dele em causar mal às suas criaturas. Pelo contrário, o Senhor mesmo diz, ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas ele adverte para que os homens o busquem, para que busquem ao Senhor. E meus irmãos, o que é irônico para nós aqui, que Amós irá mostrar, é que os homens do seu tempo, que ouviram a sua palavra, não buscam a Deus. Ou melhor, buscam a Deus da maneira errada. Buscam a Deus, sim, e até demonstrando um certo deleite, um certo prazer em buscar a Deus, mas não da maneira pela qual o pecado será tratado, não da maneira que irá, de fato, ser um canal de bênção ou de a graça de Deus alcançá-los, mas a maneira com que eles buscam a Deus torna o pecado deles ainda maior. Isso é algo que devemos aprender nesse capítulo, ele irá mostrar para nós. Que existe uma falsa maneira de buscar a Deus. Uma maneira que agrava o pecado do homem. Mas existe também uma maneira correta. E ele nos apresenta para nós, meus irmãos, essas duas maneiras. Veja, a partir do verso 4, no verso 4 e 5, ele nos mostra a maneira errada de buscar a Deus. E ele o faz novamente, Amós, usando um certo sarcasmo. Muitas vezes os profetas usavam de sarcasmo nas suas mensagens proféticas. E ele diz o seguinte para o povo, como que convidando eles para uma adoração. Ele diz, vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as. Porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Meus irmãos, a ideia aqui é que o Senhor está por meio de Amós convidando aquele povo de uma maneira irônica, de uma maneira sarcástica, para um culto de adoração, no qual o fruto daquele culto era o próprio pecado. E o culto que o Senhor os convida era o culto que eles estavam acostumados a celebrar. Ele chama vinde a Betel e a Gilgal. Meus irmãos, muito importante compreender esses dois termos também. Assim como compreendemos Bazã para entender o significado aqui da referência às mulheres, é importante entender Gilgal e Betel para entender a natureza do culto daquele povo. Nós já falamos isso algumas vezes, mas Betel especificamente, Betel e Dan, uma outra região que aqui não é mencionada, eram dois grandes centros religiosos daquele tempo, onde o povo tinha concentrado a adoração a Deus, mas de uma maneira falsa, não da maneira que Deus ordenou. Nós lemos durante a liturgia Deuteronômio 12. E Deuteronômio 12, se você puder novamente abrir rapidamente nesta passagem, você verá que lá o Senhor, ele estabelece o local onde o povo deve ser adorado. O Senhor diz àquele povo que ainda estava peregrinando no deserto, ainda não tinha uma habitação fixa e estabelecida, eles eram peregrinos no deserto, por isso eles adoravam em tendas, não tinha um templo, mas tinha um tabernáculo, porque o culto ao Senhor era, naquele tempo, de modo provisório, era móvel. Mas o Senhor adverte, aqui em Deuteronômio 12, que quando eles entrarem em Canaã, entrarem na terra prometida, o Senhor estabeleceria um lugar definido, determinado por Deus, onde eles poderiam buscar ao Senhor. E veja o que lemos a partir do verso 4.
Deuteronômio 12, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Deus irá escolher um lugar, e lá é onde Deus deve ser adorado. Ele continua, veja verso 6, a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as vossas ofertas, e as ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas ou ofertas voluntárias, e as ofertas voluntárias dos primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, e no que vos estiver abençoado o Senhor vosso Deus. E olha o que ele fala: não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. O Senhor reconhece, meus irmãos, que até aquele momento o culto não estava muito bem regulado, cada um estava cultuando a Deus de uma determinada maneira, mas Ele ordena que quando entrarmos lá, as coisas não continuarão assim, mas eles adorarão aonde? Onde Deus escolher. E Deus escolheu Jerusalém, meus irmãos. Jerusalém foi o local onde Deus, naquele tempo, na antiga aliança, escolheu para colocar o seu nome. Lá era o culto aceitável a Deus. Mas passaram-se muitos anos, e novamente o povo de Israel escolheu fazer aquilo que era reto aos seus próprios olhos. Já expliquei essa história aqui algumas vezes, mas vale a pena revisar. Isso aconteceu especificamente com Jeroboão I, um dos reis de Israel, um dos piores reis de Israel, que deturpou o culto. E ele estabeleceu, por uma mera estratégia política, sem nenhum interesse em de fato adorar a Deus, por uma mera estratégia de poder, outros centros religiosos, especificamente Betel e Dan. Ele fez um bezerro de ouro, 2, um colocou em Betel, um em Dan. Ele estabeleceu uma outra ordem sacerdotal, que não era a segunda ordem de Arão, outros levitas, estabeleceu aqui e acolá. Ele estabeleceu outras festas com outras datas religiosas, segundo o seu bel prazer. Tudo isso você pode ler depois em 1 Reis, no capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. Jeroboão fez tudo isso. E ele deturpou o culto ao Senhor. E a coisa semelhante aconteceu com Gilgal. De modo, meus irmãos, que aquele povo, um dos problemas deles não era a falta de religiosidade, mas era uma religiosidade rebelde para com o mandamento de Deus. Eles adoravam a Deus em Betel e não em Jerusalém. Eles adoravam, em outras palavras, a Deus não da forma como Deus prescreveu, mas adoravam da forma como eles queriam, como eles achavam que era melhor, da forma como eles gostavam mais, da forma que era mais cômoda, pois Betel estava pertinho, Jerusalém era mais distante, da forma que lhes dava mais prazer. O fato de ter um culto mais prazeroso está aqui enfatizado, voltando lá em Amós, no capítulo 4, verso 4, verso 5 especificamente, quando diz que eles ofereciam, além dos sacrifícios, dos dízimos, no verso 5 diz que eles ofereciam o que é levedado, o pão levedado. E o pão levedado não era o pão ordenado para o sacrifício, para a oferta ao Senhor. O pão oferta ao Senhor era o pão sem fermento. Mas sabe o que acontece? O pão sem fermento não é tão gostoso quanto o pão levedado, que eles iriam comer. E eles então, vamos levar um levedado mesmo. E ao cultuar a Deus, se aproximar de Deus, se voltar para Deus, da maneira como eles mesmos querem, o que é que acontece? O profeta diz que eles só estão multiplicando as suas transgressões. O pecado só aumenta. O pecado se torna ainda mais grave contra o Senhor. O Senhor fala isso. Então vai, Amós diz, vem a Betel e transgredir. É isso que vocês estão fazendo? Pois eles diriam, não, nós nos voltamos para Deus. Nós cultuamos a Deus. Então ele diga, vá. E você pensa que o pecado será tratado dessa maneira? Não será tratado.
Isso não liberta um homem da sua condição. Deus não abençoa esse tipo de coisa, a rebeldia contra os seus mandamentos. E meus irmãos, as coisas não continuam a acontecer assim nos nossos tempos. Como disse Salomão, não há nada novo debaixo do sol, não é? Não há nada novo debaixo do sol. Os homens continuam a querer se aproximar de Deus, não em obediência a Deus, não procurando fazer aquilo que agrada ao Senhor, mas fazer aquilo que agrada a eles. É isso que o profeta diz sarcasticamente aqui no verso 5. E ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais. Vocês gostam desse culto falso. O culto que eles ofereciam, veja, eles não ofereciam como se fosse um peso, como se fosse algo enfadonho. Era um culto vibrante, era um culto que eles gostavam, que eles se sentiam bem, que eles tinham prazer. Mas eles não estavam preocupados com aquilo que agradava a Deus. Estavam preocupados com aquilo que agradavam a eles. E assim é o culto moderno. A grande maioria, muitas vezes, das igrejas ditas protestantes. Aquilo que agrada ao homem. Não se pergunta o que é que Deus requer de nós. De que maneira devemos nos aproximar dele para receber a sua bênção. Mas não. Se pergunta aquilo que nos agrada. Interessante, muitas vezes, esse é o padrão que as pessoas usam para medir se o culto foi uma bênção ou não. Às vezes a pessoa vai para o culto e depois alguém pergunta, e aí, como foi o culto? Foi uma bênção. Como foi? Senti tão bem. Gostei. A banda estava especificamente boa hoje, de determinada maneira. Ou aquilo que foi feito, ou aquilo e acolá, de fato me causou. A referência que as pessoas usam para medir a santidade, a aceitação de um culto, é o padrão delas mesmas. É aquilo que causou nelas algum prazer. Gostamos disso. Você fala, vocês gostam? Vai lá, cultua. Mas não agrada a Deus. Não estão preocupados com o que Deus gosta. O culto foi uma bênção porque foi fiel ao Senhor. Porque Deus foi adorado em obediência, em sinceridade também, obviamente. Pois obviamente naquele povo não havia sinceridade, não é? Além da rebeldia de um culto falso, estava associado a isso um desinteresse verdadeiro para com Deus. Não tinham interesse. Pois eles estavam preocupados com eles mesmos, não estavam preocupados com Deus. Meus irmãos, essa não é a maneira de se aproximar de Deus. Quantos se aproximam de Deus pelaquilo que eles acham, não apenas do protestantismo, agora, sobretudo com a canonização da irmã Dulce, quantos e quantos não têm peregrinado para adorar a Deus, para se aproximar de Deus, não da maneira que Deus ordenou. Deus não ordenou ser aproximado por meio de santos, por meio de homens mortais, pecadores como eu e com você, mas há apenas um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí agora, só porque um papa decidiu dizer que Dulce é santa, agora as pessoas estão indo cada vez mais se prostrar diante de um corpo morto, que não tem vida e não pode dar vida, e adorar uma pessoa que nunca nasceu de novo, não confiava no Senhor Jesus verdadeiramente. Culto falso. Ir a Betel, meus irmãos, é ir se aproximar de Deus da maneira que só aumenta o seu pecado, só aumenta o nosso pecado. Mas é uma maneira, meus irmãos, correta de se aproximar de Deus. Mas que aquele povo não gostava. É isso que ele diz para nós no restante desse capítulo. A partir do verso 6. A partir do verso 6, meus irmãos, o Senhor, ele fala uma série de coisas que ele fez para que o povo se aproximasse dele da maneira correta, e o povo não se aproximou. E como é que o Senhor queria que ele se aproximasse deles? Ele fala aqui nesse refrão que ele repete várias vezes. No final do verso 6. Não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Não vos convertestes a mim, diz o Senhor, verso 8. Não vos convertestes a mim, diz o Senhor, no verso 9. Não vos convertestes a mim, diz o Senhor, no verso 10. Não vos convertestes a mim, diz o Senhor, mais uma vez, no verso 11. O que o Senhor espera é que eles verdadeiramente se convertam ao Senhor.
A palavra se converter aqui é a palavra para arrependimento, é se voltar. É literalmente a palavra mudar de caminho. Você está indo nessa direção e você se volta e agora vai nessa direção. É a palavra que descreve arrependimento, conversão. Conversão é arrependimento. E juntamente com arrependimento, qual é o componente que sempre está associado ao arrependimento? Fé. Arrependimento e fé. Se voltar para Deus é isso. Conversão é isso. Arrependimento e fé. Aqui está um povo que não estava arrependido dos seus pecados, que não cria verdadeiramente em Deus. Se cresce em Deus, estava obedecendo a Deus, estava adorando a Deus da maneira que Ele ordenou, mas eles não estavam arrependidos. Ao contrário, estavam entregues ao seu pecado. Essa é a única maneira de se aproximar de Deus e ser por Ele recebido. A única maneira é se convertendo. Conversão. Mas esse caminho os homens não gostavam. Eles gostam de Betel, eles gostam do culto do pão levedado, eles gostam do culto que é interessante, que os faz se sentir bem, mas se arrepender, não! E o Senhor enfatiza a dureza de coração daqueles homens para o arrependimento, numa série de situações, que o Senhor mesmo providenciou para levá-los não para o culto de Betel, mas para o arrependimento. E não houve arrependimento. Verso 6. Primeiro ele diz, ele deixou teles fome. Também vos deixei de dentes limpos. Em todas as vossas cidades, com falta de pão em todos os vossos lugares. Dente limpo quer dizer fome. O dente está limpo porque não tem o que comer. O Senhor diz, eu lhes fiz passar fome. Para lhe humilhar. Para lhe quebrantar. Como uma disciplina do Senhor. E não se arrependeu. Mais ainda, verso 7. Lhes fez reter a chuva, mandou seca. Além disso, eu retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. O Senhor fez de tal maneira que deixasse claro que aquele fenômeno era sobrenatural. Uma cidade tem chuva, outra não. Uma tem chuva, outra não. Que coisa estranha é essa? Porque isso não é normal? Ou chove ou não chove? Por que uma tem chuva e outra não tem? O Senhor fez, eu deixei de uma maneira clara, que isso vem da minha providência, para que vocês percebam por que Deus não está nos abençoando, porque estamos em pecado. Verso 8, andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Mas também Deus mandou a peste, naquela cidade, em que, pelo menos em alguma cidade choveu, então vai nascer algo. Ele diz, nessas cidades que nasceu, eu mandei a peste no campo. Veja, verso 9. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. O crestamento era uma espécie de vento que secava as plantas. E a ferrugem, uma espécie de mofo. A multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus enviou a morte, verso 10. Enviei a peste contra vós outros. A maneira do Egito. A maneira do Egito quer dizer de uma maneira miraculosa, como aconteceu no Egito com as 10 pragas. Os vossos jovens matei-vos a espada. Os vossos cavalos deixei-os levar presos. E a coisa foi tão terrível que ele diz, o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E destruição final. Verso 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Como o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, mandou fogo do céu, destruiu aquelas cidades. Alguns dentre eles também foram destruídos pelos seus pecados. Contudo, não se converteram ao Senhor. Meus irmãos, o que Amós está apresentando aqui é um testemunho da dureza do coração humano, do nosso coração, que é tão inclinado, tão aberto para aquilo que desagrada ao Senhor, para aquilo que a gente gosta, mas é tão duro para o verdadeiro caminho.
onde podemos nos voltar para Deus. Os homens preferiram a peste, a fome, a secura, até mesmo a morte, do que se arrepender e se voltar para o Senhor. Que dureza, não é? Tenho dito já várias vezes aqui que o grande pedra no caminho para o arrependimento, ou melhor, para a conversão de alguém, para a salvação, é a necessidade de arrependimento e se humilhar. Tão difícil, até mesmo para nós. Ou melhor, para nós, ele está falando ao povo de Deus. Nos quebrantarmos pelos nossos pecados, pedir perdão a Deus e ao próximo. Tão difícil. Perdoar também. Muitas vezes tem amargura no nosso coração. Só fala da dureza no nosso coração. Há dois caminhos aqui, não é? Dois caminhos para Deus. Um caminho falso, que agrada ao homem, mas que não produz nada. E um caminho de humilhação e difícil, mas que esse é o verdadeiro caminho. Esse é o caminho onde Deus lhe recolhe de volta, lhe acolhe de volta na comunhão com Ele, lhe recebe e trata dos seus pecados, lhe perdoa e cuida. Ele está chamando as vacas de Bazã, venham até mim. Mas elas preferiram ir pelas brechas, arrastadas por anzóis e lançadas como mortas sobre Hermon, do que se arrepender dos seus pecados. Meus irmãos, o Senhor conclui com uma palavra de advertência final, no verso 12 e 13, que serve para todos nós. Ele diz o seguinte: portanto, assim te farei, ó Israel. E ele faz essa declaração, meus irmãos, que de fato é impressionante. Porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento. E declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Meus irmãos, o Senhor mais uma vez relembra quem Ele é. Ele é o Deus dos exércitos. O Deus criador soberano sobre todas as coisas. Que sabe todas as coisas. Ele declara ao homem o seu pensamento. Ele sabe o que o homem está pensando. Com isso ele diz: eu sei do seu pecado no pensamento. O seu pecado de intenções eu conheço, que ordena os ventos. O Deus grandioso, e ele diz: eu, esse Deus, ó Israel, prepara-te para se encontrar com Ele. Meus irmãos, no capítulo anterior, o Senhor diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas o que Ele haverá de fazer. E Ele manda o profeta para anunciar o juízo de Deus. E o que fizeram com os profetas? Apedrejados e mortos. Ele manda calamidades. Ele manda secura. Ele manda o crestamento. Ele retém a chuva. Ele manda pestes adiante dele. E o que o povo faz? Ignora. Mas o Senhor diz: verá um momento em que eu virei. Eu virei em pessoa. Eu me encontrarei com o meu povo. E quando eu me manifestar, a minha presença não poderá nem ser ignorada e nem vencida. Os profetas podem ser mortos. João Batista, ao pregar com fidelidade, teve a sua cabeça cortada. As calamidades, por mais severas que sejam, pela dureza do coração do homem, pode até ser ignorado. Mas a presença do Senhor, final, não pode ser resistida e nem ignorada. Ele anuncia: eu virei. E você está preparado para se encontrar com Deus? Prepara-te. Esteja pronto.
E meus irmãos, só existe uma maneira de nos prepararmos para nos encontrarmos com o nosso Criador: arrependimento de pecados e fé no Senhor Jesus Cristo, crendo nele, lançando sobre ele os nossos pecados, a nossa culpa, o qual ele tomou sobre si, levou na cruz do Calvário, morreu por nós, e disse: vinde após mim, tome a sua cruz também, siga-me, e estaremos prontos para encontrar com o Senhor. Mas sem arrependimento não há como se preparar. É interessante que quando Cristo veio pela primeira vez, ele mandou adiante dele quem? João Batista, justamente para preparar o caminho do Senhor. E ele, como é que ele preparou o caminho do Senhor? Anunciando e pregando o arrependimento e anunciando a iminência da chegada do reino de Deus. E alguns estavam se arrependendo verdadeiramente e eram por eles batizados, mas no meio daqueles que estavam ali sendo batizados por João Batista, vieram também os fariseus, homens que estavam cultuando em Betel, podemos dizer assim, se aproximando de Deus só para agravar o seu próprio pecado. E João Batista diz para eles: por que vocês vêm para o batismo? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É assim que o caminho é preparado para a chegada do Mestre, para a chegada do Senhor. E ele veio a primeira vez com misericórdia. Ele veio a primeira vez para morrer. Mas a próxima vez, quando ele vier, será para matar aqueles que não se arrependem. Lançar os seus corpos como cães mortos, manietados de mãos e pés no fogo exterior. E é Cristo que diz isso. Mas ao mesmo tempo ele vem para salvar e dar a vida eterna àqueles que estão preparados para se encontrar com Deus. Ele virá. Ele tem a sua pá na mão, diz o texto. De um lado, ele recolherá a palha e lançará sobre o fogo. E com a mesma palha recolherá o trigo no seu celeiro. Você está preparado para se encontrar com Deus? Com o seu Deus? Aquele que você diz é o meu Deus? Você está preparado? A palavra vem para o seu próprio povo: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com Deus. Meus irmãos, muitas vezes a própria igreja não está preparada, pois já se desviou pelos caminhos de Betel, pelos caminhos da dura cerviz, da falta de arrependimento. E quando Deus vier, será devastador. O Senhor tem misericórdia de nós e nos conceda arrependimento, a começar de mim, todos nós aqui. Nos dê de fato um coração sensível para com a sua santa lei, com a sua vontade. Possamos temer a Deus e buscá-lo em Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia. Amém.